Após polêmica, Lula volta a dizer que Israel pratica genocídio em Gaza. Deixa eu mostrar aqui, né, que eu gravei lá. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu gravei. Isso aqui é a imagem feita por mim, tá? E eu também legendei aqui pra gente entender um pouco mais. Vamos ouvir junto. Quero dizer pra vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais, porque o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Ali estava escrito, né, que foi povo nordestino, mas é o povo palestino, né? Porque na hora de fazer a legenda, eu fiz essa legenda lá ainda, né? Durante o momento que estava acontecendo o evento, eu já legendei para poder subir, porque isso aqui eu sabia que era um momento histórico com a fala do presidente Lula. E muita gente que não estuda política, que não estuda ciência política, que basicamente vai pelo oba-oba, não conseguiu entender por que que o presidente Lula estava na mesma fala ainda, né? Por que que ele voltou a falar disso e por que que ele não pediu desculpa. Ele, inclusive, fez até uma crítica ali ao Conselho de Segurança da ONU, né? Que precisava incluir países de outras regiões do globo, de outros continentes, que precisava ter, né? Ver ali talvez a questão também dos votos de veto, porque em tese não se resolve nada no Conselho de Segurança da ONU, exceto se os países que têm poder de voto não quiserem vetar, então a opinião da maioria não vale, o que vale é a opinião dos países que têm direito de veto ou não. E eu queria chamar a atenção para vocês para um ponto importante, né? Eu sou cientista político, como vocês que me seguem aqui sabem. Muita gente que tá chegando nova aqui talvez não saiba, pensa que eu sou historiador apenas, né? Porque tá aí, o nome do canal é O Historiador. Mas eu quero mostrar para vocês um ponto importante, tá? Esse material publicado aqui no G1, que foi assinado aqui pelo Pedro Henrique Gomes lá na sexta-feira, ele traz aqui, além das falas do presidente Lula, ele também traz aqui, ó, a informação da vinda. Esse aqui é o material que foi publicado no Jornal Nacional, a publicação da vinda do secretário de Estado dos Estados Unidos da América, né, o Anthony Blinken. E muita gente perguntou, Carlito, por que será que o presidente Lula falou o que falou? Tá aqui, ó, que eu só adiantar para vocês aqui, porque isso aqui toma copyright. Aqui, ó. Isso aqui é a repórter da Globo perguntando ao Anthony Blinken, né, sobre o que ele achava das declarações do presidente Lula. E tá ali, ó, Anthony Blinken. Veja bem, temos... Deixa eu só aumentar um pouquinho aqui, né, para ficar mais fácil pra gente entender. Veja bem, temos uma discordância real sobre isso, que teve suposta comparação do presidente Lula com o Holocausto. A gente já sabe que não teve, mas enfim. Ele disse que isso é uma discordância. E que amigos podem ter discordâncias reais e profundas em questões que ele vai trazer ali pontuais, né? Tá ali, ó. Em questões pontuais, cadê? Em questões específicas e continuar a trabalhar em muitas outras coisas no que se une. E aí ele diz que esse momento da fala do presidente Lula, ele vai falar aí mais à frente, foi motivado, tá? Foi motivado pela comoção que há com o que está acontecendo lá na Palestina nesse momento pelo Estado de Israel, tá? Isso está bem claro aqui, ó, que o momento da fala do presidente Lula foi motivado pelo sofrimento das pessoas e que quer ver, inclusive, né, que essas pessoas vivam em paz, assim como os Estados Unidos também querem, né? Então tá claro ali, ele fala que a motivação do presidente Lula ter falado o que falou lá na Etiópia foi motivada pelo sofrimento das pessoas que ele tem visto na Palestina e que quer ver isso acabar. Assim como nós também temos isto em comum. E aí muita gente não conseguiu entender porque que o presidente Lula manteve essa fala. E eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Teve uma reunião, né, do presidente Lula com o Anthony Blinken, que é secretário de Estado dos Estados Unidos da América, e eu acho que eles conversaram sobre a questão da Palestina e de Israel, evidentemente, porque o próprio Estados Unidos da América nesse momento tá tentando ali meio que conseguir um cessar-fogo também, apaziguar as coisas, porque isso está impactando diretamente na possibilidade da reeleição do Joe Biden. E o que que eu acho que aconteceu? Eu acho que o Anthony Blinken falou o seguinte: presidente Lula, em nome do governo dos Estados Unidos da América, a gente está aqui para prestar apoio ao senhor. Só que nós não podemos falar isso publicamente.
Nós não podemos falar isso publicamente porque somos aliados históricos também de Israel e é um conflito histórico importante para a eleição e para a diplomacia dos Estados Unidos da América nesse momento. Mas o senhor pode continuar falando, se o senhor achar interessante, que nós não iremos repreender o Estado brasileiro, nós não iremos endossar a narrativa do Benjamin Netanyahu, porque sabemos o que o senhor disse e sabemos o que o senhor não disse. Na hora que eu ouvi o presidente Lula falando sobre isso, para mim foi bem claro. Porque olha o que diz aqui na entrevista, inclusive publicado no G1, o outro fragmento da fala dele. Eu gravei também isso, só que não tá legendado. O presidente Lula diz o seguinte: ó, não tentem interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leiam a entrevista. Leia a entrevista em vez de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares de desaparecidas. E não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é, completou o presidente Lula. E para quem está dizendo aí que o presidente Lula está exagerando, que não existe isso, eu recomendo a leitura do artigo 6º do Estatuto de Roma, que fala sobre crime de genocídio, porque tem muito intelectual de internet aí que escrevem, inclusive em portais de notícias, entre aspas, importantes no nosso país, dizendo que o Lula está exagerando ao falar sobre genocídio, porque genocídio é quando um grupo intencionalmente quer exterminar todo o outro grupo. E na verdade não necessariamente isso, porque no artigo 6º do Estatuto de Roma, e no Brasil também sobre o crime, a lei de crime de genocídio, deixa claro que é destruir no todo ou em parte.